Os brasileiros acreditam em tudo. Você não me conhece, não é agora que tu vai conhecer. Uns me chamam de Aú, outros de Capela, mas não é meu nome. Vim mudando de nome no automático. Salve galera, começando mais um vídeo no canal pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Max, mais conhecido como Capela. E galera, hoje eu vou gravar um vídeo com meus amigos aqui, ó. Aqui tá o... Boa família, Gabriel Pel, que segue aí. E tá o Neguinho também ali que vai falar Boa pra nós, família. tá ligado? E galera, nós vamos gravar o quê? Eu nunca. Acho que vocês aí já viram já esse vídeo pela internet. Só as polêmicas. Só pergunta polêmica, beleza, galera? E se você não for inscrito no meu canal, nem no dele, o dele eu vou deixar aqui, ó, aqui na descrição, beleza? Já se inscreve lá, dá o like e rumo a 300 inscritos. Galera, nós estamos juntos, bora pro vídeo. E roda a vinheta. E se tiver vinheta, acho que não vai ter. Agora aí, galera, vou ler a pergunta. Aí aqui, família, ó. vai começar agora as perguntas. Eu nunca... Começar a pergunta Ó, polêmica, ninguém ó. vai ler pra nós aí. Essa aqui, ó. Eu nunca fui parado por polícia. Quem nunca? Quem nunca, caralho? Como que foi a tua, viado? Pô, cara, na minha foi um bagulho muito sinistro. Eu fui com ele. Aí, Neguinho, vem cá, vem cá. Também? Vem cá. Aí, galera, nós Salve, saímos da família. praia. Ó, tinha dois policiais parados. Enquadrou eu e Neguinho. E quem tomou uma na cabeça? Quem tomou uma colada na cabeça? Foi Aí querendo eu... dar risadinha? Não, por causa de tu. Foi querendo dar risadinha, eu senti um Mentira. fel na cabeça aí. Foi por causa dele, vai lá, vai lá. Aí, minha parada foi muito sinistra, família. Não vou nem citar agora aqui porque... Errado. Foi pique uma história, um filme, entendeu? Peguei quase 2 horas no enquadro. Os policiais me enquadrou aí, quase me levou. Mas eu não devo nada pra esses caras, então... E é isso, bora pergunta, bora. Outra pergunta, vai, Neguinho, lê aí. Eu nunca roubei alguma coisa em uma loja. Pô, falar pra vocês, mano, Eu já. roubar não. Tipo, já comi um negócio numa loja, assim, do Moniana que vende, depois eu fui lá e paguei, entendeu? Sabe como que é criança, né? Antigamente, nós pegávamos mesmo e... Mentira, ele já roubou já, galera. Eu já roubei também, ó. Eu já roubei. Foi lá Americanas, tá? Eu já. Americanas, patrocina nós, mentira. Vai, Liga, passa uma pergunta. Patrocina. Esse aqui agora, hein? Eu nunca corri da polícia. Vixe! Cadê o fogo tua barra aqui no Já, dia? moleque. Aí, Oxe, galera, pra hoje quem eu não moro sabe, aqui todos os dias. aqui onde que nós mora é uma favela. Pra quem não conhece, é o cachê. Tem aqui, mano, só fuga pelos becos. Se tu tá correr, ligado? o bicho pega. Se tu ficar, o bicho não... É melhor correr então, É melhor correr, o bicho então. pegar, tá ligado? Vai, Liga, passa uma pergunta. Eu nunca caí na rua porque estava olhando pro celular. Eu já. Eu não. Moscando. Eu nunca. Como sempre. Eu nunca não. Vai, Liga, passa uma pergunta. Eu nunca postei algo enquanto eu estava bebendo e me perdi. Eu já, Luke, eu já. Esses dias. Viado. Vai, Essa aqui agora, hein? Nunca beijei alguém que eu não conhecia. pô, eu já. Ah, no dia da social, faz 2 semanas Mas já. já também. Ah, mano. Ó, como que você vai beijar uma mina que vocês conhecem? Não tem Pô, é como. normal, pô. É Indo pra normal. social. Pô, não tem como. Tu vai Tem numa beijar... baladinha, a menina vai querer ficar contigo, tu não vai ficar. Oxi. Aí, tô louco. Ixi. Tem que pegar geral mesmo, pô, tio. Vai, Liga, passa uma pergunta. Agora essa aqui, eu sei que vocês vão mentir, hein? Essa é polêmica? Eu nunca dei beijo triplo. Ah, eu já! Eu nunca. Não? Muito gostoso, mano. Aqui, ó, eu, 2 minas no quebra-mala no dia do rolezinho. Esse rolê foi foda, viado. Esse rolê, história pra contar, hein? Essa vai ser pra tu, hein, Capela, quando tu crescer no canal, hein? Eu nunca beijei alguém famoso. Ah, eu já beijei. Não, eu nunca, famosa assim não. Eu já Famoso beijei não, uma- famosa. Eu já beijei uma YouTube, mas eu não posso falar que o nome dela. Mas ela é da Praia Grande, só isso. Eu nunca fiz sexo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Pô, viado. Eu já, na Praia Grande. Ô, caralho. Já também? Eu já. Foi foda, viado. Foi Vai foda. dar uma linha. Foi? Só pimbada nelas. Eu nunca transei com uma pessoa e depois nunca falei com ela. Ah, parça. Eu não... Ah, eu Ah, sou eu já. desses. Eu sou desses. E tu também desses? Não, viado, eu já falei, tipo, normal, a amizade continua. É só Mas- sexo e já era, mas a amizade é a mesma. É, o pente rala, tchau, entendeu? Mas a amizade continua na... Pega e não se apega. Vai, É. passa a pergunta. Ó, essa aqui até o Gabriel tem no celular, hein? Eu nunca usei o Tinder. Ah, que Não, louco, não, cara. eu já usei. Mas não Eu já já. não.
Eu também não arranjei ninguém, não. Tá Pô, difícil. Tem o Badu, né? O Badu que só canhão, mas né? É, manda só canhão, tá parecendo as meninas do Cacheta. Mentira, mentira. Isso aqui é só pra quem é da Baixada, hein? Eu nunca transei na praia. Eu nunca. Mas teve outra fita que eu não posso falar, tá ligado? Você que tá assistindo aí, você sabe que é você, viu? Você sabe que é você. Eu nunca transei na rua. Eu já. Ela sabe que é ela de novo, que tá ligado. Aí, esse dia foi louco. Calma aí, deixa eu contar pra vocês. Eu fui lá pra Praia Grande, tá ligado? Aí tinha umas novinhas na Praia Grande que eu conhecia. E não tinha lugar. Tinha o carro ou atrás do caminhão. Atrás do caminhão mesmo, ó. Botou pra arrebentar. Era 6 e pouca da manhã, galera. Eu lá, ó. 6 e pouca da manhã e tá ligado. Sem nada pra contar, porque mais que não pode. Essa aqui, o Gabriel não vai ficar mostrando porque tá ligado, mano. Capaz que é? de Fala aí, ser. fala aí. Encolhe os documentos deles, essa aqui, hein, ó. Eu nunca mandei nudes pra alguém. Pô, viado, eu falava, eu já, mano. Eu nunca. É por isso que não dá pra fazer nada. Eu nunca. Eu duvido. Eu nunca. Não, tipo, mandar nudes nesse viradão. Pô, velho, uma mina que tu já pegou é normal. Tu já mandou, velho? Pô, Eu nunca mandei, nunca não. mandou. Eu nunca mandei. Só de cueca, viado. Não, então, é isso mesmo, De cara. cueca eu mandei, então. Eu já. Se for de cueca, Eu já, cara, também, tipo, é normal. eu já mandei. Agora, nudes não, nudes é foda. Nudes é foda. Nudes não pode mandar. Proibido. Vai, nego, passando a pergunta. Eu nunca transei na cama dos meus pais. Eu nunca. Viado. Várias vezes já, várias. Tu já? Várias vezes. Aí teve um dia que meu pai chegou. Não, minha mãe chegou e falou assim: ô Vinícius, o que foi, mãe? Pô, que cheiro é esse aqui? Que cheiro o quê? De goza. Eu falei, vixe, mãe, isso aí não é meu não. Aí eu quase que fudi, viado, quase apanhei da minha Pô, mãe. tu transando na cama da sua mãe. Ah, não é pecado não, viado. Vazado, eu nunca. Eu já. Agora essa pergunta aqui, hein? Até eu fiquei de tabela. Eu nunca fumei maconha. Eu nunca. Eu nunca. Nunca. Nem vida fumar, galera. Eu sim. Nem vida fumar, nem vida. Vai. Vai, passando a Já pergunta. era, acabou. Acabou a pergunta? Agora a minha pergunta. Ó, essa é a minha pergunta, hein? Fala. Quem foi pro rolê e saiu com 2 loiras e uma morena? Quem foi pro rolê? Aí, rapaziada. Rapaziada, quem foi pro rolê ficou se pegando uma mina? Aí, rapaziada, foi pra casa da guia, ela não pegou nenhuma mina, neguinho. Foi embora. Lógico, eu saí fora, cara. Não, para, neguinho. Ô. Ah, saí Aí, rapaziada, se vocês gostaram aí do vídeo aí, eu tô roubando aqui o entretenimento do moleque aqui, ó. Eu gostou do vídeo, clica aí no gostei, certo? Se inscreve e ativa o sininho das notificações, que é muito importante pra vocês e pra nós também, entendeu? Pra ficar por dentro de todo o conteúdo nosso, beleza? Se inscreve no canal aí, galera. E se esse vídeo bater 50 likes, vai ter a parte 2. Eu nunca vai ser com esses dois aqui, ó, tá ligado? E se você não é inscrito no canal de novo, já se inscreve no canal, deixa seu like, tá ligado? E comenta aí embaixo, galera, o que vocês quiserem, qual tipo de vídeo que nós quiser Trollagem, fazer, trollagem, qualquer coisa. desafio, tudo que vocês quiserem, Nós vamos nós estar faz. fazendo pra vocês, beleza, galera? E vamos estar curtindo o comentário de vocês, beleza? Ah, calma aí, galera. E antes de o vídeo acabar, eu tava falando aqui com eles, tipo, nós fazer aqui, ó, um cenário aqui atrás da minha parede aqui, ó. Se inscreve no meu canal. YouTube, a parte de negócio aqui assim, ó. O nome do meu canal, do dele, Do dele, do neguinho, tá ligado? E eu vou deixar aqui na descrição o canal dos dois, beleza, galera? E é isso. Até o próximo vídeo. É mais E valeu. aí, família, falou, forte abraço a todos. Fui.